Profundos ensinamentos no Devocional 2024. Hoje eu quero falar sobre o teatro pornográfico, o suicídio de Aitofel, o trágico fim de um traidor e um pai que queria morrer no lugar do seu filho. Seja bem-vindo a este conteúdo que tem como objetivo abrir os seus olhos espirituais, trazer saúde mental e emocional a você. Desde já deixa aí o seu like, a sua curtida e também compartilhe com o maior número de pessoas este vídeo. Eu tenho certeza que você vai impactar positivamente a vida destas pessoas. No livro de 2 Samuel, que estamos aqui neste devocional falando neste momento, capítulo 16, 17 e 18, nós temos estes ensinamentos. Dentre eles, a mentira, ela tem perna curta. A palavra de Deus mostra que Ziba, ele foi até Davi e ele criou uma história falando para Davi que Mefibosete havia abandonado a fidelidade, a lealdade a ele para ficar com Absalão. E aí Davi dá a Ziba todas as terras, bens, patrimônios que estavam nas mãos de Mefibosete. Mas aonde entra que a mentira tem perna curta? Mais adiante, nós vamos ver isso amanhã, no capítulo 19, versículo 29, a verdade vem à tona. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que mentir nem no dia 1º de abril, nem por brincadeira, porque toda mentira é uma semente e ela vai germinar. E depois os frutos desta planta, eles surgirão. Então, é melhor perder por ter falado a verdade e perder diante dos homens, não diante de Deus, porque diante de Deus jamais perdemos quando estamos blindados e vestidos da verdade, do que ganharmos, entre aspas, diante dos homens ou nos darmos bem diante dos homens e ficarmos com um ponto negativo com Deus e, obviamente, com uma dívida com o diabo, que é o pai da mentira. No capítulo 16, no versículo 10 ao 11, nós vemos que a consciência dos erros cometidos, mesmo tendo pela fé recebido o perdão de Deus por meio do arrependimento e também por estar buscando agradar a Deus, fazia Davi ter a convicção de que Deus estava no controle de tudo o que estava acontecendo. Quando nós vemos que um homem chamado Simei começou pelo caminho a amaldiçoá-lo e lançar terra e pedra sobre ele. Os soldados de Davi disseram: vamos matá-lo. Mas Davi disse: não faça isso. Nós aprendemos com isso que toda pessoa que tem vivido debaixo da vontade de Deus, buscando agradar a Deus, sabe que tanto o bem que vem ocorrendo, como os males da vida que ocorrem, Deus tem um plano sobre isso. Talvez você esteja agora vivendo esse momento de apedrejamento. Você esteja vivendo agora esse momento de palavras malditas sendo lançadas sobre a sua vida. Mas confie, creia. Não fique transtornado ou completamente em conflitos, porque Deus está no controle da sua vida. Não haja pelo impulso e nem pela carne, porque aí você vai estar metendo os pés pelas mãos. No versículo 12, nós vemos Davi, ele fazendo a seguinte menção. Ele disse: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Me fez lembrar, quando eu li este versículo hoje, quando os 3 amigos de Daniel
Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram para o rei Nabucodonosor: se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, então morreremos nesta fornalha. Mas nós não vamos nos curvar diante desta imagem que o Senhor, ó rei Nabucodonosor, ergueu. E é assim que cada um de nós devemos nos posicionar, confiantes de que, se Deus quer livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo dele e servindo a ele e confiando no caráter dele. Foi exatamente isso que Davi ele quis dizer naquele momento. No versículo 22 e 23, acontece uma cena que é de deixar qualquer pessoa perplexa, boquiaberta. Absalão, dando ouvidos ao conselho de Aitofel, cria um cenário pornográfico. Ele cria um teatro diante dos olhos de todo Israel e ele se relaciona sexualmente com as concubinas de seu pai. Nós vemos aí Deus claramente reprovando isso, porque esse conselho veio de Aitofel, que estava completamente transtornado malignamente. E com certeza confirmando-se que Deus ele não se agrada da pornografia. Hoje em dia, o número de homens e mulheres, jovens, adolescentes, pais de família, pessoas dominadas por esse mal chamado pornografia, tem destruído o cérebro, a mente, tal como a cocaína faz. E também destruindo famílias, lares. Toda pessoa que é dominada pela pornografia, sendo casada, isso traz consequências para a vida íntima do casal, consequências negativas. E com certeza toda pessoa que tem este problema, ela tem dificuldade de se socializar, ela tem dificuldade de se comunicar e, obviamente, é algo muito difícil de uma pessoa confessar e reconhecer que precisa de ajuda. Mas é necessário, porque a pornografia ela vai destruindo a pessoa por dentro, entra pelos olhos e destrói completamente esta pessoa. Então você que tem este problema, busque ajuda enquanto há tempo, para que você seja socorrido. Fale com uma pessoa que você confia. Fale com alguém que tenha condições, tanto emocionalmente como psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente, de te ajudar, para que você se veja livre deste mal que tem destruído vidas e famílias. No capítulo 17, no versículo 14, nós vemos que quando Deus está no controle de nossas vidas, Ele permite situações boas e ruins para nos moldar e para cumprir os seus planos e propósitos. Basta a cada um de nós crer e confiar. Eu vou ler para você. A palavra de Deus, ela diz assim, veja só. Versículo 14. Então disseram Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Você não precisa estender a tua mão contra quem te quer mal ou te faz mal. Porque se você está debaixo da mão de Deus, Deus ele vai conduzir o teu livramento. Ele vai conduzir que você não seja tocado pelo mal e nem pelos maus. Você crê nisso? No capítulo 18, no versículo 1 e 2, nós temos um aprendizado que é para a vida. Tanto para famílias, como para empresários, como para pessoas que são gestoras de setores. Davi, ele organiza o seu exército
A palavra de Deus diz: contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Obviamente que ele não foi, porque ele se submeteu àquilo que o seu povo havia dito sobre o quanto ele valia. E já vou falar sobre isso. Mas o importante é você ver que eles não saíram como um bando sem direção, sem rumo. Eles se organizaram. É importante você ter esta gestão na sua vida, tanto familiar como profissional e empresarial. Você saber gerir o seu tempo, gerir as peças, gerir exatamente tudo que envolve a sua vida para que você não saia atirando para tudo que é lado. Assim você vai otimizar o tempo, assim você vai ganhar, você vai saber detectar aonde que você não iria ter sucesso. É importante com este ensinamento que nós tiramos nesta passagem bíblica. Antes de falarmos sobre a sequência aqui, no versículo 23 do capítulo 17, a gente vê Aitofel se suicidando. E eu quero falar a você que está agora me acompanhando e tem pensado em se matar, acabar com a sua vida, que o suicídio é uma fuga em desespero que faz o desesperado cair em um desespero eterno. Não é uma saída definitiva, mas na verdade uma entrada eterna ao desespero. Aitofel tomou aquela atitude porque, vaidoso, não aceitou que o seu conselho não tenha sido dado crédito e sabia que Davi voltando, ele seria com certeza apontado como um criminoso. Mas não é o seu caso. Você é uma pessoa de bem, então não haja desta maneira. Deus, ele é o único que pode lhe dar a saída e o socorro em meio à morte, porque ele venceu a morte, ele matou a morte. Então, ele pode, neste momento de desejo pela morte, te trazer vida. Creia nisso. Recorra a ele. Coloque-se diante dele. No versículo 3 do capítulo 18, a gente vê o povo falando para Davi ficar. E eles falavam que Davi valia por mais de 1000, por mais da metade do exército. A gente tem que sempre fazer essa pergunta. A gente faz falta na vida de alguém? Você faz falta no seu negócio, no seu empreendimento, no seu trabalho? Ou a sua ausência, a nossa ausência, não faz diferença nenhuma? Porque temos que fazer a diferença nesse mundo. Se não faz, se a resposta é negativa, então você tem que repensar os seus valores, suas atitudes, seus atos, suas decisões. Absalão, no versículo 9, deixou subir para a cabeça, e foi exatamente pela cabeça que ele morreu. Ele teve a cabeça dele presa em um carvalho. Foi ali o momento da morte de Absalão. Exatamente aquilo que plantamos, nós colhemos. Por isso temos que atentar muito para a semente que temos em mãos, porque o fruto é consequência. No versículo 5, 14 e 15, nós vemos que enquanto Davi olhava com o olhar de esperança de um pai, Joabe olhava com o olhar de general do exército. Enquanto quem olha de fora sempre verá de forma diferente de um pai, o pai sempre olha com um olhar de amor e brandura. Eu não sou pai, mas eu sei que você que é pai, você sempre tem a esperança de ter o seu filho transformado. A gente vê no versículo 33 que essa cena que ele pede a morte, daqueles pais que se jogam no corpo dos filhos que estavam envolvidos em facções e crimes, pedindo que queriam estar no lugar deles.
Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta.